professora Cíntia Borges de Almeida, é doutora em Educação aqui pelo PROPED, mestre em Educação pelo PROPED também, na nossa linha, né, na linha de Instituições, Práticas Educativas e História. Realizou o seu mestrado sanduíche pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e atualmente é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, pelo Departamento de Ciências da Educação, lecionando, né, nos cursos de licenciatura e na especialização também em Educação Infantil. É coordenadora do mestrado profissional, também em Educação, na UESP, e está inserida também, né, nas áreas de políticas e legislação, coordena o projeto de pesquisa Política, História e Educação, Instituições Intelectuais e Educabilidade no Processo de Formação Social, vinculado ao grupo de pesquisa em Política e História da Educação, GRUPED. Esse GRUPED também está nas redes e tem canal no YouTube. É coordenadora de projetos de extensão, como História em Debate, Portal do Bicentenário, Independência e História da Educação. Como pesquisadora, integra também o grupo de pesquisa Infância, Juventude, Leitura, Escrita e Educação, GRUPEL, aqui, né, vinculado, né, ao CNPq, coordenado pela professora Márcia Cabral. Atua como editora da coluna Bicentenário em Foco, do jornal Pensar Educação em Pauta, e editora do periódico Pensar Educação em Revista também. Coordenadora do GT Gestão, Governo, Relações Institucionais do portal do Bicentenário, né? Trabalhou entre 2011 e 2012 como consultora na Unesco, participando da elaboração do PNE e diretora do UPAR, na consultoria aos municípios da elaboração do PNE, junto à Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. Então, esse é um resuminho, né, do currículo da professora Cíntia, que já tem, né, a palavra, à vontade, para a gente não perder tempo aqui, tempo precioso. Tá bom, Cíntia? Sinta-se à vontade. Vai começar quando você quiser. Obrigada, Alexandra. Dá boa tarde, né? Boa tarde a todas, a todes, né? A Alexandra já me apresentou um pouquinho, eu sou a professora Cíntia Almeida, né? Aqui da UESC. Quero dar uma boa tarde especial, né, aos membros do GRUPED que estão aqui presentes, a professora Cristiane, né, que é uma pessoa a qual também a gente tem feito muita coisa junto e que tem somado demais para que o grupo de História da Educação se fortaleça aqui na nossa universidade, né? É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, com vocês, estar de volta, né, a uma das minhas casas, talvez uma das principais, né? Fiz parte da UERJ durante 8 anos, e eu quero agradecer também, né, as professoras dessa disciplina, né, representada hoje, principalmente pela professora Alexandra, mas também a professora Maria Celi, porque ambas, né, fazem parte dessa minha história dentro do PROPED, além de serem minhas referências bibliográficas, né, e exemplos para mim de como que a gente pode fazer uma pesquisa histórica, com atenção às fontes, com atenção aos sujeitos dessas fontes, com respeito ao contexto, sem juízo de valor, né, de um contexto que não é um contexto analisado, né, com atenção a respeito aos trabalhos que são realizados antes das nossas pesquisas. Isso tudo eu aprendi no PROPED, que a gente não vai inventar roda, e tantas outras experiências que com elas, né, assim também como com os meus orientadores do PROPED, o professor Gondra no mestrado, a professora Márcia no doutorado, com eles todos eu pude, né, aprender diferentes formas de fazer história da educação, crescer enquanto historiadora da educação, né? Então, assim, eu deixo o meu agradecimento a todos eles e a minha satisfação de estar aqui, né, novamente com vocês do PROPED, para falar um pouquinho mesmo da minha pesquisa, mas principalmente da metodologia, né, do caminho de investigação que eu desenvolvi ao longo da minha pesquisa, né? Eu queria dizer, mais uma vez, a minha satisfação, alegria mesmo, né, de estar juntos com vocês, alunos e alunas, que eu acredito que muitos, inclusive, já são professores e professoras, o que me dá mais sentido, né? Eu sempre tenho esse compromisso, tanto nas minhas pesquisas quanto nas minhas falas, em tentar fazer essa
essa reflexão, né, da nossa atuação no presente com a história da educação, compromisso mesmo de pensar o campo da história da educação e os possíveis caminhos, né, de investigação a ele relacionado, não apenas como uma investigação, né, pelo viés oficial, que muitas vezes é o que nós desenvolvemos, pelos componentes curriculares em torno da disciplina de História da Educação, por como ela aparece nas nossas legislações, mas fazer, né, um debruçamento mesmo da história da educação, com novos recortes, com novas perspectivas, tendo o desafio, né, de pensar tantas outras histórias e educações, né, que foram sendo silenciadas, porque muitos outros olhares, né, não se debruçaram sobre estes objetos, sobre alguns territórios, sobre alguns sujeitos. É um pouco este exercício que eu fiz e que eu continuo fazendo nas minhas pesquisas, né? Eu estou muito feliz, mas eu confesso que também estou nervosa. Não é fácil a gente voltar, né, a uma pesquisa pronta. Eu confesso para vocês que desde que eu terminei a minha tese, eu não consegui ler a minha tese novamente por completo. Sempre que eu preciso retomar, a gente vai retomando um capítulo, algumas partes, porque o trabalho concluído, né, quando lido, ele pode gerar inspiração para outros trabalhos, mas a gente sabe que também vai aparecer críticas, né, por aquilo que a gente poderia ter feito e acabou não sendo feito, e até mesmo a gente, quando volta a esses textos, né, essas pesquisas, a gente se depara com algumas dessas deficiências, né? Mesmo porque, no caso de vocês, cada leitor, cada leitora, né, vai se mover, ou se moveu na leitura dessa tese, por uma percepção específica, com uma perspectiva, né, histórica específica, com uma inquietação específica, né? Então, o meu trabalho, a minha tese, ela é essa minha inquietação, é aquilo que me faz querer, é aquilo que me move, inclusive, a continuar, né, no campo de História da Educação, que eu já estou inserida nele há 17 anos e que eu pretendo, né, terminar até quando possível a minha jornada de trabalho de pesquisa nessa área que muito me contempla e me realiza. Sobre a minha tese, né, de alguma forma, ela é um desdobramento da minha pesquisa inicial no mestrado. No mestrado, meu objeto de pesquisa ele foi especificamente, né, a discussão em torno da obrigatoriedade do ensino, buscando perceber os debates, né, em prol e os debates contrários a essa política pública, os embates também que negavam, né, essa política pública relacionada a questões orçamentárias, por alegações de tirar o direito de escolha das famílias, em escolarizar ou não seus filhos, e tantos outros argumentos, né, que, de certo modo, foram justificando o não cumprimento da obrigatoriedade do ensino em algumas regiões e a não implementação da lei mesmo em outras, assim como uma discussão que a gente percebe até a nossa atualidade, né, sobre existir ou não a obrigatoriedade. Ao mesmo tempo, né, eu realizei ainda no mestrado uma pesquisa comparativa dentro de alguns estados do Brasil, teve um foco inicial em Minas Gerais, mas acabou havendo essa pesquisa comparativa, e eu fui buscando também argumentos, né, políticos em outros países em torno da obrigatoriedade, países que implementaram a obrigatoriedade, né, anteriormente, as províncias, quando elas foram implementando no Brasil, ainda no século XIX, somente em 1934, né, no âmbito nacional, e eu fui percebendo, então, que essa política ela era pensada de duas formas. Dentro de um projeto iluminista, né, que defendia a obrigatoriedade como uma medida de cidadania, de garantia de direitos sociais, em um contexto que se defendia essa razão, o conhecimento científico, a ciência, né, como um todo, né, com elementos direcionados à formação integral do sujeito, ao mesmo tempo, por outro lado, né, em outros países, em outras experiências regionais,
que eu analisei, né, no Brasil, né, em comparação, por exemplo, Brasil, quando eu trouxe lá no mestrado Brasil, Rio de Janeiro e algumas outras experiências que eu fui conseguindo localizar, né, durante o século XIX, início do século XX, eu observei que a questão da obrigatoriedade ela veio inspirada nos preceitos civilizatórios, né? Ela foi compreendida muito mais como um dispositivo de poder do que como um direito. Um instrumento regulador, né? Então foi o que ela foi pensada nos projetos que aparecia nos debates, né? Articulada a um projeto de expansão da instrução elementar. A política em si, ela tinha esse objetivo de contribuir com um projeto, né, relacionado ao processo mesmo civilizador daquele país que estava tentando se organizar, que estava tentando organizar um ensino público, né, que tinha ânsia, né, desse projeto nacional em desenvolvimento. E aí, eu queria que vocês percebessem que na dissertação, para compreender a fundo, né, esse jogo de poder em torno da implementação da lei da obrigatoriedade, o meu foco ele foi o Estado. Eu estudei a instituição política, eu analisei os discursos, observei um movimento em torno da materialização escolar, de cultura escolar, em construção, né? Toda ela relacionada aos interesses do Estado-nação em formação, né? Nessa ideia de uma sociedade hegemônica no poder. Contudo, ainda lá, né, eu também me deparei com abaixos-assinados de pais e de alunos que pediam abertura de escolas. Eu me deparei com documentos de professores que burlavam, né, os dados de mapas de frequência para que os pais não fossem penalizados pela infração, né, do não cumprimento da obrigatoriedade do ensino, relacionado principalmente, né, com a questão dos filhos precisarem trabalhar e ajudar na subsistência familiar. Eu vi documentos que infringiam a lei, né, e aceitavam, por exemplo, as crianças estudando em escolas noturnas. Ou seja, eu percebi um movimento, né, um movimento paralelo ao movimento do Estado, mas um movimento de resistência, de demanda social também, né, que também precisava ser analisada, estudada, denunciada, visibilizada, mas que na minha dissertação eu não fiz. Eu acho a minha dissertação ela muito importante, aquelas, né, foi uma dissertação que, a meu ver, ela contribui bastante. Eu acho que ela, para nós da história da educação, ela mostra esse processo de organização do ensino, ela ajuda a gente a pensar algumas estratégias do Estado, mostra essa ideia de governo da população, mas ela não mostrou os sujeitos, né? Ela não mostrou as resistências a um modelo que estava imposto, né? Não era o meu propósito naquele momento, mas isso me inquietou posteriormente, né? Até mesmo por algumas sinalizações a partir da banca, né? Mostrando que seria necessário um desdobramento, talvez um desdobramento. Por mais que a temática, o que eu observei, por mais que essa temática ela fosse algo pouco estudado, né, as poucas pessoas que falavam na história da educação sobre a obrigatoriedade do ensino, nas diferentes províncias onde elas aparecem, né, tem até um livro organizado pela professora Diana Vidal, em 2013, que traz a obrigatoriedade do ensino, né, em todas as províncias, infelizmente com exceção da Bahia, porque não se tinha nenhum trabalho sobre obrigatoriedade do ensino até aquele momento no nosso estado. Mas essas outras pessoas, muitos desses outros trabalhos, quando falavam da temática atrelada a outro objeto de estudo, né, que de alguma forma precisava mencionar a obrigatoriedade, mas o foco não era a discussão da política. E por mais que pouquíssimos trabalhos, né, tivessem se debruçado na obrigatoriedade como objeto de pesquisa, para o doutorado, né, mesmo que eu quisesse me aprofundar, para mim já não bastava falar somente da política. Me interessava agora, né, naquele momento, pensar as articulações
pensar principalmente, na verdade, naquele momento, me afastar um pouco dessa ideia do Estado no controle das decisões e observar também, né, essas demandas dos sujeitos. E aí eu privilegiei observar um movimento em torno da obrigatoriedade do ensino, né? Não a política, mas este movimento. Aqueles que, de alguma forma, estavam ali envolvidos com o projeto da expansão do ensino, mas também aqueles que se afetavam ou se beneficiavam, né, com a disseminação da instrução popular, e aí, principalmente os analfabetos, né, que vai ganhar uma centralidade grande na minha tese. Como eu disse, né, sobre a minha dissertação ainda, eu fui estudando alguns discursos políticos, educacionais, em torno dessa obrigatoriedade, como que eles foram sendo atravessados, debatidos no século XIX, mas que também foram repercutidos e se tornou uma preocupação também na sociedade republicana. A dualidade em torno do discurso, né? Ora, o discurso de impraticabilidade, de ferimento dos direitos civis, ora pela defesa do caráter estatal, da argumentação de função civilizatória e disciplinar da população. E aí, nesse sentido, a meu ver, pensar nessa obrigatoriedade, ela vai demandar também compreender a função social, né? O conhecimento de instituições, o conhecimento de agências envolvidas, né? E, obviamente, os interesses por trás dessas agências sobre a tal medida de governo, né? Eu inicio, no caso, a partir de Minas Gerais, com um recorte em Juiz de Fora, como algumas experiências particulares, né? A partir desse dispositivo mais geral, eu consegui observar que o debate a respeito da obrigatoriedade ele estava muito orientado pela ideia do patriotismo mineiro, né? Então, essa relação com uma identidade, essa relação com um território específico e com uma formação muito específica, né? E aí, a partir dessa discussão, eu concluí que a obrigatoriedade ela podia também ser compreendida e analisada por outros registros e não somente pelo registro jurídico. Isso foi apontando para mim, né, uma ampliação no quadro mesmo, no quadro analítico acerca dessa política, né, e dos interesses do Estado em torno dela. E aí uma questão, pensando esse caminho de investigação, né, que me chamou muita atenção quando eu comparei situações da obrigatoriedade do ensino dentro do Brasil e fora deles. Eu fui fazendo algumas anotações de algumas citações, e aí uma delas eu vou trazer para vocês. Uma notícia de jornal, foi algo que eu utilizei muito, tanto no mestrado quanto na tese, começou a me ajudar a pensar a articulação dessa questão, né? Então, deixa eu ler um trechinho, deixa eu abrir aqui para vocês verem. A instrução, quase na sua totalidade dos estados brasileiros, pode-se dizer é nula, né? Esse trechinho é de um dos jornais que eu pesquisei, do ano de 1906, o Jornal de Minas Gerais, e eu fui, então, a partir dessa ideia de que a instrução em Minas Gerais era algo nulo, mas que também essa notícia me dava a ideia de que nos demais, né, nas demais províncias e posteriormente na República, nos demais estados, essa questão em torno da instrução pública e do cumprimento dela ainda era uma problemática e ainda tinha problemas nos mais variados lugares, né, do nosso território. E aí eu fiquei pensando, né, mas será que no Brasil a questão dessa obrigatoriedade não era uma pauta de análise, né? Porque eu vi ali, numa primeira experiência que eu analiso, que é em Minas Gerais, que essa era uma discussão posta desde o ano de 1835, fui comparando em outros lugares, né? E quando eu fui fazendo essa comparação, eu percebi que nos documentos sobre Minas Gerais, a capital nacional era sempre mencionada como a mais desenvolvida, principalmente em torno da questão da instrução pública, né? Então, eu ficava pensando, se o problema teórico, né, em Minas Gerais, que foi a primeira experiência a implementar a obrigatoriedade,
ela ainda não havia sido cumprido, não se tinha uma posição única em torno da sua efetividade, né? Como que isso poderia se dar em outros cenários e até mesmo na capital nacional, né? E eu queria ressaltar aqui, então, né, que o caminho da construção da minha tese não foi algo aleatório, né? Não se deu por um simples motivo de gostar ou não gostar da temática, mas partiu de um objeto que foi me impulsionando a buscar respostas, né? Vi essa perspectiva histórica de demandas atuais. Então, sempre que eu pensava a questão da obrigatoriedade de ensino, eu fazia essa articulação, como que a obrigatoriedade modifica o nosso cenário, o nosso panorama atual em torno da educação formal, da escolarização, né? Como que ela está relacionada a um processo que as duras penas, né, foi pensando um alargamento dessa instrução pública a partir desse dispositivo da obrigatoriedade. Então, foi um movimento mesmo de pensar essa articulação histórica com a nossa atualidade também, né? E aí, falar da obrigatoriedade passou a buscar, né, fazer com que eu compreendesse nessa tese organizações envolvidas com a política, né, os interesses sociais que se tinha com a expansão da escola. Precisei compreender o analfabeto e o problema do analfabetismo, né, diante uma intencionalidade pedagógica específica que foi surgindo e um modelo, né, de sociedade em via de construção. Tudo isso só foi pensado a partir da pesquisa documental, né? Não foi uma problemática anterior ao documento, mas o documento foi me levando também a compreender essas outras demandas, né, e esses outros vieses mesmo de investigação. Eu fui, então, observando que os indícios que eu ia localizando, né, nas centenas de fontes que eu pesquisei, nas lacunas que muitos, inclusive, também dos documentos escondiam, eles me levavam, né, a essas questões que precisavam ser investigadas, né? Então, o objeto da minha pesquisa em si, ele aconteceu para enfrentar um problema que eu observei que era pouco investigado no campo, mas que também, aí era uma questão minha, que refletia a nossa sociedade atual e que eu queria observar também, né? Que é como se dá essa discussão do papel da escola na formação dos sujeitos, né? E uma justificativa em torno da centralidade, né, da legitimidade da escola como este lugar de formação, né? Este foi o caminho de pesquisa adotado durante a minha tese, né? Partindo de demandas. Em seguida, foi necessário fazer outras escolhas justificáveis, mais uma vez, nenhuma delas foi aleatória, né? Eu parti sempre das minhas fontes, já que eu adotei, né, o paradigma indiciário, fui construindo representações daquela história, a partir inicialmente de uma legislação e de documentos produzidos pelos poderes públicos, com centralidade no Estado, mas, ao mesmo tempo, que somente esses documentos não permitiram que eu compreendesse essas outras entradas de investigação, né? E aí foi onde surgiu a necessidade da continuidade da minha pesquisa, né? Uma pesquisa que se iniciou no mestrado, que trouxe novas inquietações, mas que exigiu que eu mudasse de foco, né? Mudasse de foco, mudasse e buscasse outras narrativas em torno da obrigatoriedade. Porque se os documentos que eu já tinha levantado se apoiavam nas ditas experiências, né, espaciais, consideradas modernas, né, comparações, meus documentos sempre havia essa comparação do modelo da obrigatoriedade, pensado inicialmente em Minas Gerais, e aí se comparava com países europeus, se comparava com experiências dos Estados Unidos. No Brasil, o que eu estudava, né, aparecia sempre como experiências exitosas o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. Então, eu percebi que o enfrentamento que eu precisava fazer, né, deveria confrontar essas experiências, para ver se aquilo que o documento estava dando, os documentos que inicialmente eu tinha pesquisado, né,
poderia ter realmente embasamento. E assim, no caminho de construção da minha pesquisa, eu elegi observar um desses novos cenários. A princípio, eu propus no meu projeto de tese, né, observar os três, continuar dando atenção a Minas Gerais, que foi onde eu parti, comparando com São Paulo e Rio de Janeiro, mas quando eu entrei, na verdade, no ato do meu processo mesmo de entrada no doutorado, a professora Ana Cristina já me fez uma provocação, né, de fazer um recorte e dar atenção ao Rio de Janeiro, à capital mesmo, justamente porque eu tinha vários elementos já apresentados no meu mestrado e já apresentados no projeto de doutorado, que a capital aparecia, então, como esse espelho da modernidade, esse espelho de progresso, e também como um recurso, né, estratégico nas documentações anteriores que eu pesquisei, de comparar uma suposta experiência fracassada, que era Minas Gerais, com uma experiência moderna, né, chamada da capital, né, em desenvolvimento. Então, a partir dessa ideia, né, de progresso, de uma modernização, bem como, né, que era algo bastante representativo, né, o centenário da independência do Brasil, né, isso já foi me ajudando a pensar este novo recorte, tanto espacial como um recorte temporal, né? Nas minhas fontes aparecia, né, se o mundo, né, se os poderes públicos, né, eles construíam um discurso em torno de um país civilizado, discutiam que se iria festejar 100 anos de independência em 1922, neste país moderno e civilizado. Eu me interessei, então, a questionar, né, a representação de independência que estava sendo construída naquele momento, né, no início da República, nessa passagem do século XIX para o século XX, né, se aproximando, então, da chegada do centenário. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele passou a ser o palco principal para observar os avanços e os retrocessos, né, em torno desta política, ao tratar da educação também arrolada por um período de 100 anos, né? Então, se dizia que o país se desenvolvia, que ele era moderno, então eu faço essa comparação dessa passagem, né, do primeiro centenário da independência, para observar esse suposto avanço também em torno da instrução pública, né? O meu questionamento era esse, observar as transformações em torno do processo de escolarização no centenário brasileiro, né? E essas questões, elas foram muito interessantes de serem observadas. Eu trouxe agora aqui uma outra fonte que eu queria ler um trechinho para vocês, um documento que eu localizei em um jornal do ano de 1904, né? E aí o documento, ele trazia um pequeno recorte e falava o seguinte sobre o Rio de Janeiro: terra sempre empolvorosa, sem igual no mundo inteiro, cidade maravilhosa, salve Rio de Janeiro. Essa ideia da cidade maravilhosa, né, inclusive que eu incluo no título da minha tese e que eu justifico na minha introdução esse recorte e esses termos utilizados por mim, porque ele vai aparecer muito anterior, né, essa ideia do Rio como essa cidade maravilhosa, muito anterior até mesmo à consagrada música, né, onde se dava, então, essa termologia para o Rio de Janeiro. Uma outra fonte também que vai me ajudar a pensar esse termo de uma cidade maravilhosa, né, é um documento produzido pela intelectual carioca Júlia Lopes, um documento de 1908, onde ela vai narrando, né, uma festa que teve de uma exposição nacional, da Exposição Nacional de 1908, e ali ela vai fazendo, então, a narrativa daquela noite vivenciada naquela exposição em torno do Rio de Janeiro, né? De um lugar, obviamente, específico, que para ela deixava recordações, e ali também ela vai falar da capital federal, né? Em torno dessas belas condições de vitalidade,
né, de uma capital em desenvolvimento, e mais uma vez ela vai, então, chamar o Rio de Janeiro como cidade maravilhosa, né? Então, vejo como é que a capital do Brasil ela estava sendo pintada, né, por vários intelectuais, por jornalistas, por políticos, né, uma representação mesmo que os documentos mostravam para mim do Rio de Janeiro como esse símbolo de modernidade. Então, se eu queria observar a discussão da obrigatoriedade, né, e, de certo modo, confrontar aquela ideia de atraso em torno do não cumprimento da obrigatoriedade em Minas Gerais e dessa relação comparativa com outros países e outras regiões, o cenário nesse recorte do Rio de Janeiro era muito fecundo para mim, né, para que eu observasse, então, uma política considerada como indispensável para esse desenvolvimento social, por uma formação social, mas que não vinha sendo cumprida em outras regiões. E aí eu queria ver como que este modelo, né, de sociedade nacional, que era, né, que aparecia no Rio de Janeiro, nos documentos, tratava essa discussão em torno da obrigatoriedade, né? Então, essa foi a escolha do meu recorte. E sobre ainda o meu recorte, né, como entender essa política educacional na Cidade Maravilhosa, né, que estava ali naquele momento, no início do século XX, sobre os holofotes internacionais, né, a publicação de muitas coisas em torno do Rio de Janeiro, em torno dessa ideia de um país, né? É muito interessante. Outro termo que eu trago na minha tese, essa ideia do Rio de Janeiro como um país, né? Então era muito inquietante observar como os documentos eles construíram um ideário de país a partir de uma experiência muito específica, né? E não da sua multiplicidade de regiões que poderiam ter outras experiências e outras possibilidades de olhares, né? Então, isso foi chamando atenção, e aí eu queria falar um pouco agora também sobre o meu recorte temporal, né? O ano de 1900, que vai ser um dos meus recortes, ele vai aparecer, de certo modo, né, e ele vai se tornar o meu recorte, quando eu me debruço com a criação da revista Escola, né, ali no ano de 1900, que foi um veículo, né, que foi um jornal mesmo, produzido e construído por professores, com participação de professores, que enfrentavam um debate público, né, e que ali eles falavam, então, muito claro e se posicionando, que era o que mais me interessava, né, em torno dos debates mesmo públicos, né, em torno dessa instituição escolar, de práticas educativas, né, dos espaços de educabilidade, falavam do ensino obrigatório, né? Então, eu consegui compreender que o 1900 seria muito importante para mim, porque ele marca essa transição, né? Eu até justifico essa passagem do século XIX e do século XX, né? A partir do teórico Hobsbawm, ele também mostra, né, essa ideia, né, de transformação e essa ideia de uma mudança, né, a partir da ideia de século. Então, esse veículo ele foi muito fecundo também para eu fazer essa relação, né, com o meu recorte temporal. E já o ano de 1922, que é quando eu fecho, digamos assim, né, o meu campo de análise, ele pode ser explicado a partir mesmo da repercussão, né, de um jogo de luz mesmo, que este ano vai ganhar devido à comemoração do primeiro centenário do Brasil, né, centenário da independência do Brasil. Então, entre 1900 a 1922, eu comecei a perceber uma situação urbana, né, que eu chamo na minha tese de fantasmagórica, que precisava ser investigada à luz do seu suposto desenvolvimento, né? Então, eu comecei a confrontar este desenvolvimento urbano, o desenvolvimento chamado civilizacional, o desenvolvimento social, consequentemente, né, o desenvolvimento educacional, já que a escola, né, foi considerada um dos instrumentos indispensáveis para essa formação social, inclusive tendo sido
legitimada e a sua legitimação tendo apagado tantas outras formas de educação, né? Então, voltando para esse meu recorte, eu passei a compreender a capital nacional, né, a partir dos documentos, a partir dessa ideia de uma cidade, de uma capital moderna, urbanizada, civilizada, né? Mas eu também precisava pensar a ideia de modernidade, né? Numa sociedade que muitas vezes, numa cidade que muitas vezes deixou de pensar os seus sujeitos, né? Então, diferente do que aconteceu no mestrado, a pesquisa da tese foi me impulsionando a pensar as formas de educação, as experiências educativas, né? Uma pluralidade de agentes em torno do processo educacional, que foi bem diferente, né? Tirando o meu olhar mais direto ao Estado e às políticas educacionais. Então, o levantamento de documentos, né, que foram se intensificando e sendo realizados durante a minha tese, eles foram me ajudando a pensar os projetos urbanísticos dessa cidade, dessa capital, né? E aí, para que eu conseguisse pensar, e aí esses documentos foram os documentos, né, corpos legislativos, eu utilizei demais, muito, né, diferentes tipos de jornais, mas eu também me apoiei na literatura para acompanhar a